Alô, 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 semana 16. Pink Umbrellas Art Residency. 16 Umbrellas. Pink. Pink Umbrellas. Hoje, Sônia Gugisberg, Cristina Elias. Tendemos a compreender o gesto, qualquer que seja, como expansão de alguma consciência. Mas a verdade é o corpo ser a consciência própria diante as natureza e cultura. E as percepções racionalizadas surgidas durante o perceber da consciência estabelecem a compreensão pelo nosso existir nesse entre enigmático que se figura no viver ao morrer. É então um estado político de afirmação de alguma identidade ao ser, mesmo se transitória, pelo qual o corpo explora novos entendimentos do sujeito a partir de seu inconsciente cognitivo. Inevitáveis, por conseguinte, são as intromissões que se colocam na organização da consciência quando os corpos são submetidos a contextos e experiências específicas. Os corpos moldam a percepção ao tempo em que a consciência da percepção requer outras manifestações dos corpos. E sempre parece ser assim aos artistas. Como, por exemplo, após a Segunda Grande Guerra, quando diversos artistas japoneses passaram a se experimentar, criando linguagens capazes de atribuir sentidos aos seus corpos e como por eles se expressarem. Quando Hijikata dançou em 1959, o Butô potencializou o gesto como sendo a completude do corpo, e não apenas parte coreográfica. Esse entre lugares fez do pensamento a própria materialidade em profunda busca de reflexão. Era necessário ser diferente diante o mundo e os acontecimentos. Aceitar o corpo em sua dimensão dilacerada, pela qual o entorno seria relido por conter uma presença que o desvelaria em poética e fisicalidade. Roundhead, de Sônia Gugisberg e Cristina Elias, refaz a pergunta iniciada décadas atrás, invertendo a lógica de Hijikata, porém sem distorcer sua premissa fundamental. Sendo o entorno, o ambiente,
determinante a incerteza do existir, agora condicionado ao isolamento, como esse outro corpo transmuta a consciência que temos sobre nós, as coisas e os acontecimentos. Feito o início de um novo marco à humanidade, as artistas regressam ao Butô como expressão possível de reconhecimento de algo, intensificando no avermelhamento e pulso das sirenes a urgência de um estado de solidão agônica. Esse estado de consciência cada vez mais se amplia ao entendimento da natureza como corporalidade. Não ocorrendo apenas pelo indivíduo, uma pandemia pode ser compreendida também como gesto, então da natureza expandindo sua consciência ao como seu corpo foi modificado a um existir não mais igual. O novo marco, por fim, diz respeito a todos os viventes, mas expurga sua reação por uma estética de existência em dimensões distintas, provocando ao indivíduo a ausência de sua participação. Um alerta que, se não o último, próximo a isso, sanguíneo e violento, tais como os gestos que se iniciam por dentro da pele em pulsação e silêncio, e não nos seus desenhos explícitos. Se o Butô ainda serve bem ao dispositivo de como dançarmos nossos inconscientes, também alerta o quanto ainda nos aprisionamos à experienciação de nossos próprios corpos em respostas específicas apresentadas e surgidas por outros instantes. Ou de modo mais inquietante e plausível, talvez não seja outro instante. Talvez o mundo em guerra e o de hoje não sejam tão diferentes assim. Ao que parece, continuamos dançando a morte e a doença dos corpos culturais e naturais, enquanto assistimos inconscientemente suas destruições. Só que dessa vez, o mundo nos exige, como quem traça uma contagem regressiva, que esperemos e deixemos um tanto de existir.